O discurso da educação em Esparta comparado com o discurso dos colégios militares. Acadêmicos: Aline Gomes Viana, Ana Maísa Viana, Axel Henrique Ribeiro, Cacilene Pereira Durães, Yuri Santos Jardim e Milza Aparecida Ferreira de Souza. Esparta foi uma das maiores polis da Grécia Antiga. Esparta era uma importante cidade-estado situada na península do Peloponeso e apresentava preferência por um regime militarista despótico. A região era bastante fértil e possibilitava o cultivo de cereais que sustentavam a população. Além disso, havia muitas terras boas para pastagem e domesticação de animais. No entanto, sua geografia não permitia grandes navegações e por isso Esparta não se destacou no comércio, ao contrário de Atenas, que tinha sido pouco solo fértil, mas destacou-se pelas relações comerciais. Educação em Esparta. A educação espartana consistia em dar a cada indivíduo a perfeição física, coragem e hábito de obediência às leis para que esse indivíduo se tornasse um soldado ideal, em bravura e verdadeiro cidadão. Extremamente rigorosa, a educação espartana tinha como objetivo principal formar soldados fortes, valentes e capazes para a guerra. Logo, as atividades físicas eram muito valorizadas. Os jovens espartanos aprendiam a escrever aquilo que era estritamente necessário. Desta forma, o cidadão espartano deveria ser forte e resistente, um indivíduo hábil para as batalhas militares. O processo educativo em Esparta era controlado pelas autoridades políticas. Afinal, para o ideal espartano, a criança nasce e são criadas para servir o Estado. Critérios para o processo educativo em Esparta. A criança considerada saudável ficaria com a mãe até os 7 anos de idade, e a partir dessa idade passava a ficar sob a tutela do governo espartano, com a finalidade de receber todo o conhecimento necessário à sua futura trajetória militar. Após os 12 anos, iniciava-se um rigoroso treinamento militar, em que o menino seria colocado em uma série de provações e testes que deveriam aprimorar as habilidades do guerreiro. Veremos também que o senso crítico e artístico não era valorizado pelos espartanos e que os jovens estudantes tinham que aprender e aceitar ordens dos seus superiores e falar somente o necessário. Segundo Aranha, comenta que todos os gregos, os espartanos, desenvolvem o estudo de música, canto e dança até os 12 anos. Predominavam as atividades lúdicas e, conforme o crescimento, aumentava-se o rigor da aprendizagem e a educação física se transformava em um verdadeiro treino militar. Processo educativo em Esparta. O princípio da educação espartana era formar bons soldados para abastecer o exército da polis, e por este motivo, podemos inferir que a educação espartana tinha como objetivo principal formar soldados fortes, valentes e capazes de lutar na guerra. Já a educação das meninas tinha como objetivo formar boas esposas e mães. As meninas também participavam de atividades esportivas e torneios, mas com o objetivo de se tornarem mulheres saudáveis e fortes, para no futuro dar à luz aos soldados saudáveis e fortes. As meninas também poderiam participar de torneios, mas o seu principal objetivo era dar à luz os soldados saudáveis e fortes. Agora vamos falar da educação nos colégios militares do Exército Brasileiro. As instituições educacionais militares instauraram-se no país
com o propósito de atender aos filhos de militares das Forças Armadas e auxiliares. O primeiro colégio militar do Brasil surgiu no período imperial, no Rio de Janeiro, e era dedicado aos filhos do sexo masculino dos militares brasileiros. Desde então, essa modalidade de ensino se expandiu, garantindo também o acesso aos discentes do sexo feminino e aos filhos dos civis. A educação militar ofertada nos colégios militares destaca-se no cenário educacional nacional, principalmente por enfatizar o cumprimento de regras, a manutenção da disciplina e o respeito da hierarquia do sistema. A educação militar ofertada nos colégios, segundo Viana, era um ensino com práticas fundamentadas na transmissão da tradição e cultura do Exército Brasileiro, razão pela qual há necessidade de adaptações de alunos e professores aos pressupostos da instituição. Deste modo, há um enaltecimento da disciplina, do patriotismo, do civismo, da hierarquia e da ordem, referenciando o modelo tradicional de ensino. Vale ressaltar que existe ainda um manual de regras, obrigatoriedade, que devem ser seguidas à risca pelos alunos. A educação espartana versus a educação militar brasileira. Os dois sistemas de ensino possuem características parecidas, portanto, seus discursos são também parecidos. Ambos sistemas existe uma formação militar dos alunos, tendo como diferença a obrigatoriedade como exigência para os espartanos e escolha para os brasileiros. Assim como Esparta adota o modelo de gestão burocrática, no Brasil utiliza também seu poder real e simbólico do fardamento para instaurar nessas instituições as disciplinas e a ordem, buscando obter o controle sobre as ações dos alunos dentro e fora da escola, ao mesmo tempo em que se normatizam e tais procedimentos, esses colégios têm caráter excludente. A cidadania, sem dúvida, se aprende e assim ela se torna um estado de espírito enraizando na cultura. E talvez nesse sentido que se costuma dizer que a liberdade não é uma dádiva, mas uma conquista a se manter. Portanto, não existe necessidade de se militarizar para educar. Segundo Piaget, em suas obras discorre sobre autonomia, deixando claro que ela só pode ser desenvolvida num clima onde que não haja opressão intelectual e moral, ambientes que autoritarizam, impedem o desenvolvimento da verdadeira autonomia. Temos as referências.